Olá pessoal, boa tarde. Ai, socorro, o carro tá atravessando a nossa frente. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Boa tarde aqui em Portugal, que aqui já é boa tarde. Bem, gente, o senhor Antônio, todo mundo já conhece. Todo mundo não, né? Quem nos acompanha aí. Nossa, quanta luz! A sua volta! O senhor Antônio todo mundo já conhece, toda a gente que acompanha aí já conhece. Hoje eu tenho um relatozinho pequeno, porém com testemunha. O senhor Antônio Fernandes, quem é daqui de Portugal e Lisboa e o conhece, sabe de quem eu tô falando. E quem não sabe, vai lá pesquisar nos vídeos do meu canal, que ele está presente em vários vídeos onde a gente conta um pouquinho da história do senhor Antônio. O senhor Antônio, como todo mundo aí chama o senhor Antônio, é assim... Para quem convive comigo sabe que eu tenho um pouco de medo de conduzir, de dirigir. Quem dera eu dirigir o Porsche igual o senhor Antônio conduz, ele que já foi piloto de rally, imagina. Mas eu passo uns apertinhos aqui também. Eu tenho muito medo de conduzir. E como ele mora na Charneca, eu moro em Lisboa, por vários outros motivos, ele falou pra mim: eu vou te pagar a carta de condução e tu vai fazer a carta de condução. Até hoje não fiz. Morro de medo. E eu fui explicar pra ele o porquê que eu tinha medo. Porque eu sempre via uma moça, um carro, um Jeep. Eu via sempre um Jeep. Ele sabe que não é sonho, porque ele presenciava essas visões. Tá ele aqui do meu lado. Ele presenciava essas visões que também eu não entendia na época. Essas visões começaram em 2017, 2018, 2019 se aprofundou, 2020 ficou pior e depois eu fui entender por que. Tá aqui o senhor Antônio que acompanhou esses relatos dessas visões durante o que? Uns 3, 4 anos, né? Foi uns 3, 4 anos eu relatando isso pra ele. Foi assim, gente, nós vamos ter que descer agora, mas não tem problema. Eu vou falando e vocês vão ouvindo. Se acontecer o barulho ali fora, vocês ouvem do mesmo jeito. Se o vídeo não ficar bom, eu relato de novo. Gente, isso tem a ver com a Sara Carreiro, a filha do Tony Carreiro, que é um cantor que eu gosto muito, que eu conheci quando eu cheguei em Portugal. Porém, a filha dele, eu não acompanho vida de cantor, não vejo televisão, essa linda Lisboa. Vou pro Galeta almoçar, comer um bife com batata, que eu tô cheio de fome, depois fazer compras com o senhor Antônio, as comprinhas dele. E eu fui... O senhor Antônio, eu falava: senhor Antônio, eu tenho medo de conduzir. E ele falava comigo: vamos lá que eu vou te levar lá e tu começa a carta. Mas eu tenho medo de conduzir. Mas me explica por quê, o que te faz medo de conduzir? E eu comecei a explicar pra ele, eu estou aqui no Saldanha, gente. Eu comecei a explicar pra ele que eu sempre via um Jeep. Tem uma portuguesa também que trabalha no Uber, que ela também me ouviu falar isso. Eu não entendia por quê, porque eu não conhecia a Sara Carreiro. Então o senhor Antônio também tem uma filha mais nova, que também é pequenininha e as mesmas características da Sara Carreiro. E ele, ai Jesus amado, cuidado maluco. Menina, parece criança. Você tem que sair puxando, tirando do buraco. Senão é um problema sério. Semáforo, tirando a frente dos carros. Gente, Saldanha, coisa linda. Então o que aconteceu? Nessas visões que ele presenciou várias, eu via sempre um Jeep de rodas pro ar, saindo fumaça com as rodas ainda girando, como se o acidente tivesse acabado de acontecer. E o senhor Antônio, como eu já disse, era piloto de rally, é apaixonado por carros, e quem não conhece vai procurar aí a marca Abarth, que esse carro é para colecionadores, é para quem gosta de velocidade, essas coisas. E a filha mais nova dele, que tem as características da Sara Carreiro, estava com esse carro dele de velocidade já uns 3 dias, né? Ela estava com ele já uns 3 dias. E essas visões começaram a aparecer muito assim, constantemente. E ele ficou preocupado que a filha dele, eu começava a relatar para ele o que estava acontecendo, que eu via a moça na autoestrada, no asfalto, com o Jeep para cima. Qualquer coisa na porta ali eu paro e tu entra, tá bem? Eu continuo aqui que eu não posso parar. Agora não. Eu via sempre o Jeep para cima e uma moça loirinha, novinha, deitada, acidentada do lado do Jeep. Quando a filha dele pegou esse carro e ele ligava para ela e ela não ficou sem dar notícia, ele ficou preocupado com as minhas visões. Foi aí que eu acalmei o coraçãozinho de pai e disse para ele: não se preocupa, senhor Antônio, porque a moça da visão tem entre os 19 e 25 anos, ela não passa disso. Aí eu estava aqui em casa em Lisboa e ele na Charneca, na casa dele, quando ele vai lá, agora que eu vou terminar aqui o vídeo já entro, tá bem? Tá bem, ele já presenciou aqui o início, vocês já estão vendo que não é mentira.
foi quando... Vou virar assim para vocês verem essa imagem linda. Aqui é o metrô. E foi quando eu falei para ele, não se preocupa, Sr. Antônio, porque essa visão é de uma menina entre os 19 a 25 anos. Eu não conhecia. E ele estava na casa dele na Margem Sul, eu na minha casa aqui em Lisboa, quando eu comecei a ver o noticiário na televisão. E aí, depois daquilo, né, que eu despreocupei ele, que não era a filha dele mais nova, que estava no acidente, por causa da idade, porque ela já tinha 37 anos na época, 38, não sei. Então não podia ser ela, porque a menina era bem novinha. Mas eu não conseguia ver o rosto da menina no sonho. E só sabia que era aquela menina, mas eu sabia distinguir a menina. E quando eu vi o noticiário na televisão, aí o Sr. Antônio me ligou. Eu peguei o telefone para ligar para o Sr. Antônio, o Sr. Antônio me ligou. Ele falou, olha a menina do seu sonho. Eu falei, é ela mesma, eu não conhecia. Eu acabei de ver, Sr. Antônio, viu? Disse para o senhor que eu não era filha do senhor. E foi dado muitas provas para o Sr. Antônio. E é isso, quem quiser saber quem é Sara Carreira, filha de um cantor que eu gosto muito, Tony Carreira, já me fez chorar muito até hoje. Quando são as músicas lindas. Tem uma música dele que me faz chorar demais da conta. Menino, mas tá na minha cabeça e não sai. Meu Deus, não sai, gente. Me perdoa. Eu gosto tanto, mas sabe quando dá aquele apagão na sua mente? Eu não sei porquê, talvez seja porque não é para cantar um pedacinho da música aqui. Mas eu apaixonei com essa música. Quando ouço essa música, eu sinto a minha filha Raila no meu útero e nos meus braços. E agora longe de mim, né? Longe do corpo, mas pertinho do coração. E é isso, gente. Então, manifestações espirituais há de várias formas. E com pessoas que... E o mais engraçado não é isso. É que em 2019, o Senhor Deus me levou... Foi aí que as visões aumentaram. Não é que o Sr. Antônio mora praticamente atrás da casa deles? Eu não vou ficar aqui divulgando o bairro nem local, né? Também é um local tão vigiado, mas eu não vou ficar divulgando, mas o Senhor Deus me colocou justamente para morar ao lado da menina do acidente. O acidente foi justamente do jeitinho que eu via. Ela deitada, o jipe para cima, com as rodas para cima. São coisas que a gente não explica. Eu, hoje em dia, tenho a impressão que essa menina... Porque há várias situações, né, que a gente vem na Terra. A gente vem em vários tipos de missões. E eu penso que a missão dela na Terra era de unir os pais. Sabe aqueles casais que teimam em ficar separados? O Sr. Antônio um dia me perguntou, é bestial isso que aconteceu contigo, mas como é que você consegue me explicar o porquê de tudo isso? Eu falei, Sr. Antônio, eu não conheço a família, conheço Tony Carreira, algumas músicas dele, não acompanho vida de artista, mas a intuição que eu tenho agora, depois da partida da Sara, é que há filhos que vêm com missões na Terra de manter aqueles casais unidos, por um motivo ou outro. E quando eles tentam fazer, quando eles falham naquela missão aqui em carne, que a nossa carne apaga lembranças do espírito que a gente lembra, não lembra, consciente, vagamente, consciente ou inconsciente, quando a gente... Ou é aquela data daquela missão foi cumprida na Terra e temos que partir para continuar essa missão do outro lado, ou a gente parte por um tipo de fracasso, eu não sei o que, porque o espírito está além da carne, então nós temos mais inteligência no espírito e continuam com essa missão de lá. Mas muitas vezes a gente não é a gente que falha, é aqueles que foi nos colocado na vida, como pai e mãe, que às vezes aquele filho está ali naquela missão de os manter unidos, seja nessa vida, seja em outra vida. E esses filhos também se sentem frustrados, porque eles falam, eu tô falhando na minha missão. Não, eles não estão falhando na missão. É que a teimosia da carne dos encarnados é muita. As vicissitudes da carne nos tiram o amor verdadeiro. E é isso, gente. Beijocas. Agora eu vou almoçar, porque senão o Sr. Antônio tem um troço que eu tenho que ir ali fazer as compras dele com ele. Carregar peso depois. Beijocas e até na próxima. Gente, mais um pouquinho de Saldanha. Isso aqui é muito lindo, é maravilhoso, ali é o Átrio Saldanha. Eu não vou mostrar muito não, porque tá muita gente aqui, senão daqui a pouco eu tenho que pagar a multa. Beijinhos e até uma próxima. Vou almoçar. Galeto!